Mateus capítulo 5, versos 14 até o 16, diz assim: Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vocês que estão em casa também nos acompanhando, convido para que orem conosco neste momento. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu que nesta noite pudéssemos apresentar em Tua honra, pelos louvores que foram cantados, pela boa palavra que foi ministrada aqui nesta noite pelo presbítero Hélio e por todas as pessoas que estão reunidas em Teu nome, seja aqui presencialmente, seja, Senhor, acompanhando virtualmente. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo com esta crise de gripe, de pandemia, de Covid, de outras enfermidades, e pedimos, clamamos a misericórdia do Senhor em favor da vida de cada um dos Teus filhos, para que o Senhor possa lhes dar boa saúde. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está comparando os seus discípulos à luz. Ele diz assim: vocês são luz para o mundo. Para nós entendermos melhor o texto, é importante considerar como era a situação nos dias em que Jesus proferiu estas palavras. Naquela época, quando o sol se punha, havia uma escuridão total. E a luz era algo necessário para que as pessoas pudessem caminhar durante a noite ou se direcionar durante a noite. As lâmpadas ou lamparinas, elas eram, geralmente, eles colocavam óleo nessas lâmpadas, acendiam as lâmpadas, colocavam em lugares altos nas casas para iluminar os seus cômodos. Eu lembro que a casa da minha mãe era uma casa bastante simples e o telhado era até preto. Não sei se alguém aqui usou aquelas lâmpadas movidas a querosene, né? O telhado ficava até preto daquela fumaça que cobria as casas, mas era algo necessário para que pudéssemos ter um mínimo de iluminação. A mesma coisa acontecia com as cidades. E geralmente as cidades eram construídas nos lugares altos, nos montes. Então, quando chegava a noite, eles acendiam algumas tochas nas ruas da cidade, e também as lamparinas que eram colocadas em alguns pontos estratégicos. E isto era importante para servir como um ponto de referência para os viajantes, para as pessoas que chegavam durante a noite na cidade. Por isso que Jesus fala que não pode se esconder uma cidade que está edificada sobre um monte, porque durante a noite as luzes acesas identificavam a vida na cidade. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo ali a sua carta na epístola de Efésios, capítulo 5, 8 e 9, Paulo fala assim, que nós somos transformados por Cristo e mediante esta transformação, nós devemos brilhar como filhos de Deus. Olha o que Paulo diz: antigamente vocês viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas
que pertencem à luz. Em uma outra versão diz: vivam como filhos da luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. O que Paulo está ensinando nesta passagem que corrobora com as declarações de Jesus em Mateus? Paulo está dizendo aqui que quando a pessoa ela reconhece Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, Jesus, que é a luz de Deus que veio ao mundo, ela transforma, esta luz que é Cristo, transforma a vida da pessoa. E esse processo de transformação, ele se dá de dentro para fora. E todos aqueles que aceitaram a Cristo de fato, são pessoas iluminadas por Deus. São luzes que brilham para a glória do Senhor. Então, a parte, vamos falar do interior da nossa natureza, os nossos sentimentos, a maneira de nós pensarmos, de ver a vida, a maneira como nós agimos, são transformados mediante esta luz interior que é a presença de Jesus em nós. Lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quem tem Jesus está sempre brilhando. Amém, irmãos? Então é importante a gente entender o que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo acerca do crente ser a luz do mundo. Mas também é importante saber que, embora todas as pessoas estejam expostas à luz, porque a palavra de Deus, ela não é pregada só para os crentes. A luz é anunciada para todos, Jesus é pregado para todas as pessoas. Mas somente aqueles que realmente aceitam a Jesus no coração é que podem desfrutar desta verdadeira luz que vem de Jesus, porque Ele é a fonte da luz. E a luz de Cristo na vida do crente dissipa todas as trevas. Ela nos transforma totalmente. Então, quando Jesus fala assim, vocês são a luz para o mundo, Jesus está dizendo o seguinte: vocês são o reflexo da minha glória, da minha presença para o mundo. Ou seja, a pessoa que segue a Cristo, ela não tem que procurar desculpas, sabe? Querer, como que eu posso dizer, querer se justificar diante de Deus para não cumprir o seu papel, sabe? Dizer assim, é que eu não posso por causa disso ou por causa daquilo outro. Por que não? Porque como luz para o mundo, o crente ele é um agente de mudança, de transformação, aonde quer que ele esteja. E a luz, ela brilha, irmãos, ela brilha constantemente. Se nós apagarmos todas as luzes da igreja aqui agora, e eu pedir para que vocês façam uma leitura na Bíblia, ninguém vai conseguir fazer, porque nós precisamos da luz. E é o que Jesus está dizendo, vocês são luz. Ou seja, então não existe desculpa, nós temos que brilhar em todo o tempo. O Orígenes de Alexandria foi um teólogo cristão que viveu ali no período no final do 2º século, início do 3º século da era cristã. E ele deu um testemunho muito importante sobre como era a vida dos crentes naquele tempo. Olha só o que Orígenes disse, que não eram as palavras dos crentes que impactavam o mundo ao seu redor. Não eram as pregações que os crentes faziam nas suas reuniões, nem tampouco as canções que eles cantavam em suas reuniões, ou as suas orações em praças públicas, que impactavam o mundo. Mas Orígenes, ele diz o seguinte, que era o testemunho dos cristãos,
Ele chama assim de testemunhos invencíveis que calavam os seus opositores. Ou seja, quem é a luz, irmãos, mesmo que não abra a boca para dizer qualquer palavra, aonde ele chega, a luz que está nele, que é a luz de Cristo, brilha. Então vejam que quando Jesus está ensinando os discípulos aqui sobre ser luz do mundo, ele deixa bem claro aqui que se não houvesse luz, se não houvesse a presença de Deus através da sua igreja no mundo, o que seria o mundo? Senão um lugar tenebroso, coberto pela escuridão espiritual. Não haveria luz, não haveria brilho no mundo. Agora vejam que quando Jesus diz assim, olha, vocês são a luz do mundo, nós precisamos entender, pegando o exemplo lá da cidade edificada, que quando chegava a noite e as tochas eram acesas, as luzes eram acesas, as trevas eram dissipadas. Então o crente, ele deve viver a sua vida todo o tempo promovendo esta luz que está na sua vida. Ou seja, não tem como apagar, não tem como remover a luz de Deus na vida do crente. O crente que nasceu de novo, que tem a presença de Jesus, olha o que Jesus fala, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém vai acender uma luz para colocar debaixo de um cesto. Ou seja, você foi chamado ou chamada por Deus para brilhar. Você não foi chamado para viver na obscuridade. Você não foi chamado para estar escondido. O mundo precisa ver esta luz brilhando na sua vida. E quando a gente fala de ser luz do mundo, nós precisamos entender também que a luz fala de coisas boas. Então ser luz é você fazer coisas boas, é você fazer coisas que dê bom testemunho da sua fé, que transforme o mundo ao seu redor e as pessoas ao seu redor em pessoas melhores, num mundo melhor. Ou seja, nós somos responsáveis por isso. Aonde você estiver, irmão, se você está no seu trabalho, o que tem que reinar no seu trabalho? A luz que está em você. Não é a sua ideia, não é o seu posicionamento, mas é a luz que está em você. Então a primeira coisa que o crente precisa entender é que ele nasceu de novo, ele é uma luz brilhando na escuridão, no mundo, e como luz ele tem o dever de ser diferente do mundo. Porque o mundo está em trevas. Quando eu falo de trevas, irmãos, eu estou falando de escuridão espiritual. Eu estou falando de ausência do conhecimento sobre Deus. E quando eu falo de luz, eu estou falando de conhecimento, de ciência, de clareza acerca de Deus e da sua vontade. Então vejam bem, o crente, ele tem que demonstrar através do seu comportamento, sem que diga qualquer coisa, aquilo que ele é. O testemunho do crente deve falar mais alto do que as suas palavras. Eu estava meditando hoje à tarde sobre esse texto, e eu confesso para vocês que eu mudei toda a mensagem que eu fiz durante a semana. Hoje de manhã eu estava orando aqui e mudei toda a mensagem. E aí eu estava lendo um artigo de um pastor presbiteriano. Ele viveu no século 17 e final ali do século 17, início do século 18. O nome dele é Matthew Henry. Ele era também um comentarista bíblico inglês. E lendo o artigo que ele falava sobre a luz, eu cheguei a uma conclusão. Se você quiser, anote isso aí. As suas ações interessam ao reino de Deus. Aquilo que você faz é de interesse do reino. Por quê? Porque as suas ações podem fazer brilhar ou podem ofuscar a luz que está em você. O que foi que o Matthew Henry disse que me chamou a atenção?
ele falou assim que numa certa ocasião, alguém teve a audácia de dizer a um pregador. Hoje as pessoas têm muita liberdade nas reuniões de culto, às vezes até numa reunião como essa, tem pessoas que interpelam o pregador, né? E não, eu não concordo, e coisa parecida, mas naquele tempo, no século 17, as coisas eram bem diferentes. Primeiro que os pregadores, eles ficavam num alpendre bem distante do povo, e havia todo um corpo diaconal cercando o pregador para que ninguém se aproximasse dele, e havia um silêncio sepulcral durante as reuniões, para que todos pudessem ouvir o que ele estava dizendo. E aí o Matthew disse o seguinte, que alguém, certa ocasião, teve a audácia de dizer a um pregador, olha o que a pessoa falou para o pregador: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir os sermões que você prega. Uau! Eu vou repetir para você entender. As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir os sermões que você prega. Parafraseando o que Matthew estava dizendo, as palavras, se não forem seguidas de bom testemunho, não servem para nada. Nós somos a luz. Mas vejam bem, queridos, nós somos a luz do mundo não por causa de quem nós somos. Nós somos a luz do mundo, eu, crente em Cristo Jesus, pastor de igreja. Eu não sou a luz do mundo porque sou pastor de igreja. Você, obreiro, líder, você, membro da igreja de Cristo, participante de algum ministério, você não é luz por causa do que você é. Nós somos luz porque Cristo, em sua luz, habita em nós pelo Espírito Santo. Se alguém entendeu aí, dá um glória a Deus aí. Isso é muito forte, gente. Não é quem é você? Ah, pastor fulano de tal, e daí? Nós somos luz porque Jesus habita em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo na nossa vida, não tem luz verdadeira. Não sobra muita coisa não, irmãos, vai sobrar uma casca vazia. Do mesmo modo, né, que o óleo nos antigos tempos, era usado ali, tinha que colocar óleo nas lamparinas para que elas permanecessem acesas. O Espírito Santo é o combustível que mantém a nossa luz espiritual acesa. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo e não renovarmos esta presença constantemente na nossa vida, a nossa luz pode se apagar. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês são templo do Espírito de Deus que habita em vocês. E aí Paulo fala assim, vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas a Deus. Ou seja, nós somos como uma lâmpada, dentro de nós está o óleo, que é o motor, que é a energia, que produz a luz de Cristo em nós. E Paulo fala, vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas a Deus. Ele comprou vocês, pagou o preço, portanto use este corpo que é o templo para a glória dele. O que significa isso? Usar a nossa vida para deixar a luz de Deus brilhar através de nós. Portanto, meus irmãos, a grande autoridade da igreja não são aqueles que a lideram. A grande autoridade da igreja se chama Espírito Santo, que foi enviado para estar na igreja, ou seja, aqui dentro de nós, para guiar a igreja no caminho certo, e como uma luz dentro de nós, mostrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em João capítulo 16, versículo 13, Jesus falou assim, que o Espírito Santo ensinará toda a verdade para vocês. O crente que tem o Espírito Santo, então, é um crente iluminado, glória a Deus.
Jesus fala assim: ele vai dizer a vocês o quê? O que ele ouviu de mim, e vai anunciar a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, quando a igreja de Cristo, ela deixa de buscar o Espírito Santo, ela deixa de invocar a presença do Espírito Santo, pegando o exemplo que Jesus deu aqui da lâmpada, é como se a gente deixasse de abastecer a lâmpada. E em algum momento, ela vai se apagar. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando. E quando nós partimos para outras fontes, vamos dizer assim, que podem trazer luz à igreja, na verdade nós temos um esfriamento espiritual. Porque quando a igreja começa a buscar em outras fontes, tipo um sistema religioso qualquer, quando a igreja começa a buscar no conhecimento humano, na filosofia, outras fontes para inspirar-se, a igreja acaba ofuscando a luz do Espírito Santo. E qual é o final de tudo isso? Uma igreja sem brilho. Gente, cá entre nós, o Espírito Santo é mais do que bem-vindo aqui, ou não é? Ele merece estar em nós, nós queremos, nós desejamos o Espírito Santo. Outra lição importante que eu aprendo nesta palavra de Jesus é que a luz na vida do crente, ela cumpre o seu propósito mesmo que não a vejamos. O que eu quero dizer com isso? Que para cada situação, a luz ela tem um certo brilho. Embora a gente não veja as coisas acontecendo muitas vezes, mas esta luz dentro de você tem um propósito. Alguma coisa acontece quando você está na presença de Deus, quando o Espírito Santo está dominando a sua vida, iluminando a sua vida, alguma coisa vai acontecer. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 21 e 22, Jesus fala assim: por acaso acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Tem pouca gente aqui do interior, dos anos 60, que não tinha iluminação. Então eu vou perguntar para esse pessoal mais antigo, que usava lamparina, Você seria louco de colocar uma lamparina debaixo da cama e deixá-la lá? Não, por duas razões. Primeiro, porque ela não ia iluminar nada. Segundo, porque ia pegar fogo. Não ia dar certo. Ou seja, a luz, ela tem um propósito e ela tem que estar no lugar certo, para ela dar o resultado esperado. Então Jesus fala assim: é claro que ninguém é louco de colocar uma lâmpada debaixo de um cesto ou de uma cama. Ela tem que ser colocada no lugar próprio, queridos. Deus te colocou no lugar certo. Não reclame do lugar aonde você está. Não reclame da posição aonde Deus te colocou. Porque como luz, você está no lugar exato aonde Ele quer que você esteja. Jesus fala assim: tudo que está escondido será descoberto. Tudo o que está em segredo será conhecido. Quando é que as coisas que estão obscuras são reveladas? Quando a luz está no lugar certo. Outra lição importante é que ser a luz do mundo não é agradável. Não é fácil, irmãos. Porque o mundo odeia a luz que vem de Deus. O mundo não gosta desta luz. Então o mundo, na verdade, o que o mundo quer? Quando eu falo de mundo, vejam bem, não estou falando de terra. Eu estou falando de sistema. De um sistema que, nas palavras de nosso irmão João, lá em 1 João 5,19, é dominado, é regido pelo maligno. Então o mundo, o que ele deseja? Tornar público as obras das trevas, porque ele está sob o poder do maligno. E o que o maligno quer? Violência, degradação moral, inimizades, destruição total, guerras, fome e por aí afora. Isso é o que o mundo quer. E o maligno sabe que quando ele está diante da luz,
A luz faz o que? Ela brilha. E quando ela brilha, o mal, as trevas se dissipam. O mal é revelado. As corrupções nas instituições são reveladas quando você tem um crente presente. As coisas mudam quando você tem um homem e uma mulher de Deus ali que representa a luz. Porque aí o mal é descoberto, o mal é desmascarado e o mal é destruído. Então lá em João 1, 9 e 11, o evangelista diz assim que a luz verdadeira veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Quem é esta luz? Jesus. Mas no mesmo evangelho, no verso 11, diz assim que ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Por que o povo não recebeu a luz? Por que o povo judeu rejeitou Jesus? Porque Jesus veio como luz para desmascarar todo um sistema religioso corrompido, dominado pela malícia, pela ganância, pela soberba, pelo orgulho humano. Jesus veio para trazer à luz tudo aquilo que estava escondido. E eles rejeitam a luz. Então isso nos leva, queridos, também a uma outra verdade importante, que a igreja de Cristo, como luz, ela precisa ser resistente. Nós não podemos deixar esta luz apagar. Nós precisamos orar e pedir a Deus todos os dias: Senhor, que esta luz esteja brilhando na minha vida. Se você hoje veio para o culto cansado, desanimado, você está em casa aí assistindo a reunião de culto e talvez a sua luz já esteja, sabe, assim, o ventinho soprando lá e cai, a luz apaga, acende, a luz apaga e acende de novo. Você precisa orar a Deus, você precisa ser resistente, perseverante, você não pode deixar esta luz apagar. Por quê? Porque o diabo ele vai tentar ofuscar a sua luz. Mas a palavra de Deus diz em João 1,5 o seguinte, que a luz ela brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, confia no Senhor. Ele vai enviar sobre você uma unção renovada do Espírito Santo. A tua luz vai brilhar intensamente e essas trevas que estão soprando sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, elas vão ser dissipadas em nome de Jesus, porque a escuridão não pode apagar a tua luz. Uma outra verdade importante nesse texto, queridos, nós precisamos também estar atentos, porque vejam bem o que eu vou dizer para vocês: nem todo brilho procede da verdadeira luz. Olha só, algumas pessoas dizem que são de Cristo, mas não brilham como representantes de Cristo, porque as obras dessas pessoas, ao invés de glorificar a Cristo, na verdade, elas mancham o nome de Cristo. Filipenses 3,18, irmãos, existem muitos que pela maneira de viver são inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Ou seja, nem toda luz, a gente precisa ter muito cuidado, porque não podemos ser enganados pelas falsas luzes que estão brilhando no mundo. Alguns exemplos para nós entendermos: luzes que não procedem da verdadeira luz que é Cristo. Eu estava meditando nesta palavra hoje, lembrando de um post de um colega meu, que eu fui pastor dele há muitos anos atrás, e aí me veio um pensamento: templos suntuosos, verdadeiras obras de arte, são bonitos ou não são, gente? Claro que são. Eu sou apaixonado por templos antigos, principalmente aqueles estilo colonial, europeu, sabe aquelas... Eu acho muito bonito aquilo, mas eles não representam a luz de Cristo. Se você acha que parede representa alguma coisa, está equivocado. São as pessoas que representam a luz de Cristo. Então, igreja, templo bonito ou feio, não quer dizer absolutamente nada. A construção bonita, nada mais do que isso. Quem representa a Cristo são as pessoas. Segundo, a promoção de milagres, curas e imediatas para todos os problemas das pessoas.
não quer dizer nada. Você entrar no lugar onde estão te oferecendo milagres, curas ou soluções instantâneas, não garante transformação verdadeira. Se isso fosse verdade, nós teríamos uma multidão de pessoas defendendo Jesus durante o seu julgamento. Aonde estavam as pessoas que foram curadas por Jesus? No meio da multidão, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então não se deixe levar por aí. Outra coisa, o relativismo doutrinário que não distingue santidade e pecado. Na verdade, ele acaba se contrapondo à própria Escritura, porque lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito que quem está unido em Jesus é nova criatura, o velho passou e tudo se fez novo. Teologia da prosperidade, em substituição à teologia da graça, do perdão, da redenção. A teologia da prosperidade vai ensinar que os adeptos, os seus seguidores, para ser cristão tem que ter uma vida de sucesso financeiro, projeção social, imunidade a qualquer tipo de sofrimento. Também está contrário ao que a Bíblia diz, porque em 2 Timóteo 3,2 diz que todos aqueles que querem viver uma vida unida com Cristo padecerão perseguições. Uma igreja corrompida por causa do dinheiro também vai contra o que as Escrituras Sagradas dizem. Porque lá em Filipenses 3,19 diz que estas pessoas vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo, eles têm orgulho daquilo que deviam ter vergonha e pensam nas coisas que são deste mundo. Uma outra coisa que me chama a atenção, e esta é muito bom você anotar aí, porque também não tem luz de Cristo. Os líderes nota 100. Líder nota 100. É luz falsificada. Como assim, pastor? 100 com S. Sem conhecimento, sem preparação, sem condições espirituais, sem condição psicológica, sem nenhum conhecimento administrativo, líderes sem testemunho, causadores de grandes escândalos são problemas para o evangelho. Então, muito cuidado com os líderes nota 100, sem nada. Nós precisamos ter a luz de Cristo brilhando em nós. Como são ou como eram os cristãos nos dias em que Jesus disse estas palavras e nos primeiros anos depois da sua crucificação. Vejam bem, queridos, aqueles irmãos, eles compreenderam o que é ser luz para o mundo. Então, primeira coisa, eles amavam o conhecimento, não queriam ser enganados. Então nós aprendemos isso aqui na escola bíblica dominical. Se você vem, você já ouviu alguém dizer isso. Esses cristãos, eles compartilhavam conhecimento com seus irmãos, e o mais importante é que eles tinham acesso gratuito a toda a verdade revelada. Infelizmente hoje, queridos, escutem o que eu vou dizer. Se você está assustado porque hoje tem pouca gente no culto, pasmem, a realidade é muito pior do que esta. Porque nas reuniões de ensino e de oração, são as reuniões menos frequentadas pela igreja, quando deveriam ser as reuniões mais frequentadas da igreja. Não existe, ou melhor, existia entre aqueles irmãos uma preocupação muito grande no processo de admissão de novos membros. Tanto que Paulo, quando ele se converte a Cristo, durante 3 anos e meio, Paulo é visto sob o olhar desconfiado dos apóstolos. Porque eles entendiam que para ser membro da comunidade cristã, as pessoas precisavam, antes de mais nada, estar dispostas a renunciar à sua velha natureza para viver a nova vida em Cristo. As pessoas, naquela época, quando se decidiam pelo batismo cristão, vocês devem ter notado que eu não costumo ficar forçando muitas pessoas a se batizar. Porque o batismo representava e ainda representa na Bíblia a renúncia ao pecado e o desejo de viver uma nova vida em Cristo. Então, quando estas pessoas se decidiam publicamente pela fé em Cristo,
e faziam isso através do batismo, aquelas pessoas sabiam que a partir do momento que elas se declaravam seguidores de Jesus, a partir do momento que elas se transformavam em luz para o mundo, elas padeceriam perseguições, sofrimentos. Alguns seriam despejados das suas próprias casas, alguns seriam odiados pelos seus parentes, pelos seus amigos, alguns perderiam seus empregos, mas eles sabiam também que eles tinham que manter firme a sua fé em Cristo. Como é que funcionava naquele tempo? Obreiros eram escolhidos pelo Espírito Santo, depois de um longo período de jejum e de oração. Então não bastava a pessoa fazer um curso de formação de obreiro. A pessoa precisava ser provada e aprovada, e depois de aprovada ainda precisava ser chamada pelo Espírito Santo. A igreja orava, a igreja colocava diante do Senhor e apresentava diante do Senhor. E enquanto a igreja estava orando, jejuando, adorando ao Senhor e apresentando aquelas pessoas diante de Deus, o Espírito Santo, no tempo determinado, usava alguém para dizer à igreja: pode escolher, porque este é aprovado, esta é aprovada. Assim acontecia a eleição dos obreiros. As reuniões de ceia eram verdadeiras reuniões de comunhão e de celebração, porque os crentes ceavam a memória de Jesus. Os crentes, enquanto estavam ceando, eles estavam também declarando a sua esperança de que um dia Jesus haveria de voltar. Queridos, eu estou quase finalizando esta palavra, mas é importante nós lembrarmos disso também. Não existe na terra nenhum outro povo, não existe nenhum outro grupo do qual Deus espere mais do que aquilo que Ele espera da igreja. Deus espera muito de nós, de cada um de nós. Quando Jesus fala assim: vocês são luz para o mundo, ou vocês são a luz do mundo, Jesus está deixando bem claro que nós temos um papel muito importante para desempenhar na história do mundo. Deus entregou à igreja o que Ele tinha de mais precioso. Deus deu à igreja os seus dons e talentos. Quanto é que custa esses dons e talentos? Você não pagou nada, porque você é luz. E Deus te deu esses dons e talentos para que você possa testemunhar a luz de Deus e mostrar esta luz para o mundo. Mas deixa eu falar mais uma coisa para você. Esse dom que está aí dentro de você não é teu, amém? Está emprestado. Deus apenas, Ele entregou para você, mas um dia, eu e você, todos nós, vamos ter que prestar conta dele. E nesse dia, nós vamos receber das mãos do Senhor aquilo que nós merecemos, de acordo com o que nós fizemos com os dons que recebemos do Senhor. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé neste momento. Vejam bem, queridos, mais uma coisa importante que eu preciso dizer. Tem muitas outras coisas aqui, mas essa eu não posso deixar de falar para vocês. Nós somos chamados para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Mas existe um contraste muito grande entre os pregadores dos tempos dos apóstolos e os pregadores de nossos dias. Eu citei aqui a frase de Orígenes, porque naquele tempo pregar o Evangelho não era atrair as pessoas por causa da inteligência. Não haviam grandes oradores, não haviam grandes pregadores. O apóstolo Paulo, segundo a história e na própria declaração de Paulo à igreja de Corinto, Paulo era terrível em suas pregações. A sua voz não era uma voz boa de se ouvir, agradável. Paulo se confundia quando estava falando ao vivo para as pessoas.
Mas ele tinha algo muito mais importante do que a eloquência, do que a oratória quando estava diante das pessoas. Ele tinha a luz que brilhava, e esta luz é que atraía as pessoas para Cristo. Deixa eu te falar mais uma coisa. Você não deve se envergonhar do dom que você recebeu do Senhor. Você não deve jamais se sentir diminuída ou diminuído pelo dom que você recebeu do Senhor. Porque o que vai atrair as pessoas a você não é o que você diz ou como você diz, não é a sua capacidade intelectual, mas é a luz que está dentro de você, e esta luz é que tem que brilhar. Por isso que Jesus disse: a luz de vocês deve brilhar. Eu vou repetir: a luz de vocês deve brilhar, para que o mundo veja esta luz, veja o testemunho de vocês e louvem a Deus que está no céu.